aos poucos nós vamos... Coloquem o nome de vocês, os que já chegaram, de onde você está falando, pra gente, aqui nos comentários aí embaixo, pra gente conhecer um pouquinho de onde cada um está, né? Saber, isso é legal aqui para a página. E desde já agradeço a você estar aqui na Marisol Bordados Artes. Então vamos começar. 2 com 3 com 1. Vamos manter o horário, porque tem um fluxo grande de lives, de aulas, de vídeos, né? Todos os dias da semana nesse nicho de bordado, frivolité, crochê. Então a gente procura manter o horário bem certinho para que tudo aconteça de uma maneira tranquila. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um comentário assim se o áudio está ok, se está baixo, se está alto. Eu acho que está tendo um delay. Delay é quando eu falo e aí segundos depois é que vocês ouvem. Deve ser a internet aqui, que não é grande coisa. Me diz aí como é que está. Então hoje, dia 3/12/2020, nós teremos a primeira aula ao vivo de frivolité. No dia 8, próxima terça, às 19h30. Não será às 16h30, será às 19h30. Por que eu coloquei horários diferentes? Porque deu empate na enquete, onde eu perguntei qual o melhor horário. Então, possivelmente, vão ter aquelas pessoas que só vão poder assistir às 19h30. Então, esta aula de hoje fica gravada e a pessoa, de repente, no horário de 19h30 da próxima aula, consegue também assistir ao vivo. Então, ficou pensando nos dois públicos, tá bom? Então, dia 8, às 19h30, é a segunda aula ao vivo. São 2 aulas ao vivo, porém, as demais estarão sendo gravadas, ficarão disponíveis aqui na página e no canal Marisol Bordados Artes, no YouTube. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marisol, eu tenho 48 anos. Não ia falar não, mas tudo bem. Sou casada, tenho um casal de filhos já adulto e sou da área de educação. Sou professora de português e literaturas e especialista em aprendizagem. Porém, tive que sair das salas de aula por motivo de saúde e há mais ou menos uns 6 anos eu estou no mundo do artesanato. Artesanatos, coisas que eu aprendi quando era criança, revisitei agora depois de adulta, e aquilo que a gente aprende a todo momento, como frivolité. Aprendi o frivolité há quase 3 anos, comecei fazendo pequenas rendas e depois passei para as bijuterias, inclusive são essas aqui, ó, tem uma delas aqui, tá dando para ver aí, depois eu vou trazer de pertinho, tem outras peças aqui, brincos, colares, pulseiras, e o frivolité me chamou muita atenção pelo seu diferencial. Mas o que eu mais faço no momento são bordados. Comecei no ponto crush, bordado livre, faço crochê, enfim, faço de tudo um pouquinho. Mas como eu prestei atenção de que tem muitas pessoas que não conhecem o frivolité, ao ver a peça pronta, a renda pronta, elas ainda confundem com o crochê. Acham que é crochê. E aí eu criei uma hashtag aqui para Marisol Bordados Artes. Não é crochê, é frivolité. Porque precisa ser divulgado, precisa ser conhecido para que essa técnica não morra, né? Não perca. E se aqui no Brasil, muito poucas pessoas conhecem. Eu acabei agora de conversar com uma senhora de 75 anos que me disse que ela aprendeu alguma coisa de frivolité quando era criança na escola. Ela de repente entra aqui na sala daqui a pouco. E ela perguntou assim, ela lembra vagamente, né?
e não imaginou que ia rever o Frivolité agora com essa idade, aqui na Marisol Bordados. Isso assim, me encheu o coração de alegria, fiquei bem emocionada. Então, vou começar com a parte histórica, né? Tá tudo bem o delay, gente? Deu uma diminuída? Não. Dá para entender? Então, vamos lá. A parte histórica, eu vou fazer assim um resumão. O Frivolité, ele nasce na Europa, no século XVIII, mas na Inglaterra, tá? Mais assim, localizado na Inglaterra, na época vitoriana. E era coisa de elite. As rainhas, princesas, as burguesas, né, da realeza, descobriram a técnica e começaram a ter ali as suas tardes fazendo Frivolité. Época da Revolução Industrial, isso mesmo. Gente, vocês não estão escutando, não sei se vocês estão escutando, mas eu tenho aqui nos meus bastidores uma historiadora. A minha filha Marjorie está me auxiliando aqui. O que vocês escreverem aí, o nome de vocês, o oizinho, ela vai estar passando aqui para mim, porque eu resolvi fazer a câmera não em selfie, resolvi fazer de frente, porque isso vai ajudar na hora que eu estiver demonstrando a parte prática da aula, tá bom? Então, nessa época da Revolução Industrial, qualquer tecido, qualquer pano, qualquer técnica de costura, de bordado, ela foi super, hiper valorizada, né? Principalmente como trabalhos manuais. Só que lá, naquela época, tudo me parece, quando a gente vê a história, que na época vitoriana, tudo tinha um boom e ao mesmo tempo ela tinha o declínio, né? E o Frivolité, ele vem com esse boom da burguesia dessa época, do século XVIII, e depois vai embora com tudo. Então, a gente só vai revisitar o Frivolité historicamente depois, nos Estados Unidos. O pessoal lá gosta bastante, e na Ásia também, tá? Lógico que muitas coisas mudam, então eu vou apresentar para vocês 2 instrumentos. Então, historicamente, na França e na Inglaterra e nos Estados Unidos é que o Frivolité ele se desenvolve e chega até a gente nos dias atuais. E o desenvolvimento foi tão grande que eles usavam as navetes, que ainda é usada até hoje. São esses instrumentos aqui. Tá de pertinho, tá dando para ver? Essa é uma navete. Ok? Foi? O vídeo dá sempre um probleminha, né, gente? Olha, são navetes. Elas são chamadas de laçadeiras também, porque a gente coloca aqui dentro os fios, tá? E enrola parte desse fio na mão esquerda nos dedos. Não estou ensinando nada, só estou demonstrando, muita calma. E a gente vai trabalhar fazendo aqui as voltinhas por baixo e por cima. Só que essa demonstração, ela é feita, essa técnica ela é feita com a navete, que é essa laçadeira, tá? As aulas aqui na Marisol Bordados Artes, elas são com agulha. Só que eu tenho obrigação de mostrar que existe um outro instrumento, tá? Por que eu optei em fazer com agulha e não com a navete? As minhas navetes tive que comprar na China, porque não acha. Quando acha na internet, lá naquele site de compra, são super caras, além do frete. Tem umas maravilhosas de madeiras entalhadas. Porém, não é fácil o acesso, tá? Então, se alguém achar aí na sua cidade, compre. Porque em algum momento a gente aprende também a técnica de Frivolité com navetes, tá?
Aí eu trouxe também, não só para demonstrar a navete, mas o resultado pronto com a navete. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os tamanhos, espessuras e tudo mais. Então vamos às agulhas, né? Quando eu falo agulhas é porque tem vários tamanhos de agulhas. Tem um kit chamado kit de 8 agulhas de Frivolité. Se você digitar assim lá no site, você vai no Google, você vai ir para um site que vem nesse conezinho aqui. Elas têm essas pontinhas douradas, tá vendo? E tem espessuras diferenciadas, tá? Cada uma para o seu tipo de linha. Só que eu não comecei com essas belezinhas. Eu comecei com uma agulha de 12 centímetros de fazer boneca. Por isso que lá na lista de materiais que eu deixei na página, eu coloco a agulha longa, alongada de 12 centímetros para bonecas. Eu comecei com elas porque eu não achava de Frivolité. Depois eu comprei uma de Frivolité da Círculo, também pelo um site desse aí de bazar, de armarinho, e eu achei muito grossa. E eu na época eu estava trabalhando com linhas finas. Então, tudo isso me levou a ficar um bom tempo com a agulha alongada de boneca. E se você não tiver agulha alongada de boneca, se tiver dificuldade de achar, você pode usar uma dessa de 9 centímetros de costura, né? Só que ela, como ela é grossa, ela acomoda bem uma linha de crochê, uma linha de bordado, tá bom? Então essas são as agulhas de Frivolité que a gente usa e é com elas que a gente vai aprender a nossa técnica. Vamos às linhas. Aqui eu demonstrei para vocês, essa é a Cleia 1000. Tá dando para ver, Márcia? Cleia 1000. E para essa espessura de linha, eu uso essa agulha de Frivolité. E aí, lá no pacotinho, vai vir número 7, número 5, número 3, número 6. Então, vai ter, essa aqui é a 7. Vai ter a espessura da linha compatível com a agulha, tá? Você vai fazer esse casamento, porque tem que passar perfeitamente dentro aqui do orifício da agulha, do fundo da agulha, para não esgarçar a linha. Como todo trabalho que a gente faz com linha e agulha, né? Essa daqui é a linha... Marjorie, se não estiver vendo nem ouvindo direito, você me avisa, tá? Ainda não aparece não, agora Isso. Tá. Só um minutinho que eu vou levar tudo. Essa aqui é a esterlina. É a esterlina. Eu não sei se é da Círculo. Acho que não. É a esterlina, tá? Eu comprei ela porque ela tem um brilho legal e como a gente faz bijuterias, precisava dela. E para as bijuterias, além de linha e agulha, a gente precisa de um endurecedor, porque é engomada a peça. Vou tossir. Ai, Marjorie, me ajuda. Ficou muito alto, o tosse. Bom, continuando. Todas essas linhas são de algodão, né? Essas que eu já mostrei. E agora eu vou mostrar a de poliéster. Essas aqui eu comprei, eu tenho uma outra verde esmeralda muito bonita para fazer minhas bijuterias. Essas vieram da França, eu comprei no site francês. Não são caras, gente. Embora venha de longe, são muito lindas. Então, vale a pena. Só que ela escorrega muito na agulha. Então, essas são melhores, por exemplo, para trabalhar na navete. Aqui, ó. Eu trabalhei esse fio com essa navete e o resultado sai minúsculo.
Então, para fazer bijuterias, que tem que ser desenhos pequenininhos, a gente usa ela na navete, tá? Só que para fazer renda, elas não são muito boas para fazer renda, para colocar em barrados, né, nos trabalhos bordados. Elas são melhores para quem optar depois em fazer bijuterias, tá? E os nossos famosos rolinhos. Eu tenho da Círculo, a linha Brilhante. O nome dela é Brilhante, da Círculo. Essa aqui é ótima, tá? E essa daqui, da Anchor, a Perlê, eu achei ela bem molinha, tá? Então, assim, para o trabalho ficar mais encorpado, essas aqui são melhores. A Brilhante, da Círculo. E tem, assim, uma gama de cores maravilhosas. Então, essas são as linhas. Quando eu quero fazer esse tipo de trabalho que eu coloco aqui, isso aqui eu ia fazer um crochê, desisti e fiz o frivolité e achei que ficou bem melhor, tá? E aí, para você colocar esse tipo de renda nesse tecido mais grosso, melhor as linhas Cleia, Anne, todas essas linhas de crochê, né, que é mais acessível, mas não muito grossas, tá? Ou seja, vai depender da sua linha e do trabalho. O trabalho rende bem quando a linha é grossa. Aqui é a Cleia 1000. Tá dando pra ver, Marjorie? Pra cá. Pra cá. Assim. Tá com caseado que eu ia fazer crochê. Depois eu desisti. Isso aqui é uma peça em etamine que eu fiz no ponto cruz, tá bom? E aí a gente vai fazer o bico aqui e ao redor da peça, tá? Só que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não terminei ainda. Agora eu vou mostrar para vocês as peças em bijuteria. Eu tenho obrigação de mostrar, gente, não é porque eu faço, mas é porque a versatilidade da técnica, tá? A técnica, ela é bem versátil, dá para fazer vários desenhos. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é simples se torna complexo. É tão simples os pontos que nós vamos ver daqui a pouco, que é mais trabalhoso fazer o desenho, tá? Fazer o desenho é mais trabalhoso, né? Juntar os elos é um pouquinho mais trabalhoso do que... Essas são as opções. E é tão fácil fazer, são 2 pontos só. E aí o que vai deixar o trabalho mais rico são os desenhos que a gente vai fazendo com chamado de motivos também. No crochê também são a união desses desenhos tornam-se motivos, né? E a partir dele a gente faz as peças. É a mesma coisa no frivolité. Existe um motivo, que inclusive eu deixei aqui um prontinho. Esse é o motivo pronto, né? Que é aquele lá da renda. Vê se tá dando para ver, Marjorie. Tá? Esse é o motivo pronto. Tem início, meio e fim. Tá? E aí a gente faz vários motivos, um do lado do outro, e faz uma renda. Vamos lá, gente, que a hora tá corrida. Então, já falamos de linhas e agulhas. E apresentei para vocês os motivos, não é? Então, vamos à prática. Vocês vão precisar, eu coloquei uma lista lá na nossa página, também de uma agulha de crochê, compatível com a linha que vocês estiverem usando, porque ela é um suporte, tá? Ela não é a principal, mas ela é um suporte que facilita.
eu vou explicar como eu faria com e sem a agulha de crochê para suporte, tá bom? Então vamos lá. Para a linha brilhante da círculo, qual o número da agulha? Pode usar a alongada de 12. Então, sim. Foi perguntado para a linha brilhante da círculo qual a agulha. O número da agulha de frivolité é a 7. Se você estiver usando a agulha alongada de boneca, é a única que tem, é a de 12 centímetros, tá? O nome dela é Marlene Muniz. Obrigada, Marlene Muniz, pela sua pergunta. Então, vamos lá. Vou usar o número 7 e a minha linha da Cleia 1000. Melhor, vou usar essa daqui que tá sem nada. Agora, a gente vai ter que trazer vocês um pouquinho mais para perto, para vocês verem de pertinho como colocar. Indaiá Brandão conseguiu entrar. Oi, Indaiá, seja bem-vinda, conseguiu entrar. Vamos agora bem de pertinho, nós vamos aprender a colocar o fio na agulha, tá? E fazer os primeiros movimentos. Então, separa aí a sua linha, a sua agulha, a agulha de crochê para suporte e nada mais. Ó, tá na direção desse roxo e a coruja. E para baixo. Vamos lá, gente, colocando a linha na agulha. Eu tô usando o fio esterlina porque eu ia demonstrar com esse, mas achei que esse daqui, por ser um pouco mais claro, fica melhor para ver. E esse daqui eu ainda tô com trabalho na agulha, tá? Então, ele vai me atrapalhar um pouco. Então, eu vou começar aqui do zero para vocês verem, ó. Tá dando para ver, Márcia? Você tá saindo do foco. Isso. Pode botar de mais perto. Mas aí você vai tirar a mão da imagem. Se eu permanecer aqui embaixo. Você tem que ficar parado. Tá. Só que o fio... O pessoal tá me escutando bem? Leonice Taparo. Olá, trabalho maravilhoso. Oi, Leonice. Seja bem-vinda. Vamos lá. Quantidade de fio... Baixa a mão muito. Quantidade de fio que eu coloco na agulha. Deixa eu ver como é que tá. Tá. Aqui tá a agulha, ela é bem alongada. Coloquei o fio e vou tirar aqui uns 50 centímetros, tá? Coloquei e deixei aqui pro meu lado direito 50 centímetros de fio junto com a agulha. Aqui tá 50 centímetros. 50 centímetros é o que a gente vai demonstrar. Mas isso vai depender do desenho que você está fazendo, da peça que você quer fazer. Eu, normalmente, quando eu estou fazendo as rendas que são bem compridas, eu meço a largura do meu espaço que eu vou depositar a minha renda, né? Aplicar lá depois e coloco ali o dobro, tá? De linha. Então, Marjorie, baixa aqui um pouquinho. Aqui, isso. Vê se tá dando para vocês verem isso aqui, gente. Me fala, está sim ou não? Isso aqui é o desenho de uma agulha. Tá dando para ver aqui o desenho? Uhum. Esse é o desenho da agulha. Olha, tá dando para ver? Uhum. Tá. Aqui é o lado direito da agulha, que é o fundo da agulha, certo?
Me dei o retorno, gente. Eu fico super preocupada. O fundo da agulha do meu lado direito. A ponta da agulha do meu lado esquerdo. Então, quando eu coloco o fio no fundo da agulha, eu preciso deixar para o meu lado direito uma quantidade de fio que pode ser 2 vezes o tamanho do local que eu vou aplicar a peça pronta. Porém, não é garantia de que vá dar, mas depois eu ensino para vocês como fazer a emenda, tá bom? No local certo, ok? Então, sem estresse nesse momento com relação ao tamanho de linha, tá bom? Então, vamos lá. Só que, do meu lado direito, eu preciso deixar uma quantidade de fio chamado fio guia. Gente, vamos identificar. Vamos aprender o nome dos bois. A linha, a agulha, a linha que eu coloco no fundo da agulha e deixo aqui uns 50 centímetros como exemplo do lado do fundo da agulha, tem que ter, ela é chamada de fio guia. E em direção à ponta da minha linha, eu tenho o novelo, certo? Não cortei nada ainda, tá, gente? Então, o fio que sai do novelo é chamado de fio de trabalho. Fio de trabalho sai do novelo, fica do meu lado esquerdo. O fio que está do meu lado direito é o fio guia que foi colocado no fundo da agulha. Vamos olhar o desenho aqui. Ó, fio, ele vem, saiu do fundo do novelo, tá? Mas eu coloquei aqui no fundo da agulha. Fio guia. E o fio que ficou para lá é o fio de trabalho, tá? À esquerda. Precisa cortar fio para ficar um direito e um esquerdo? Não, não precisa cortar. Depois que você colocou, separou uma quantidade para deixar para o lado direito, você vai encostar a sua agulha no seu fio. Olha, vê se está dando para ver. Só encostei, olha. Encostei na agulha, bem aqui no meio da agulha. Então, ficou para cá o meu fio guia e ficou para cá, para a esquerda, o meu fio que vai saindo do novelo, meu fio de trabalho. Entendemos? Ok. Agora, o movimento de colocar os pontos na agulha. Vamos conhecer os pontos? Vamos lá, pessoal. Ponto 1, que é o principal. Ele é chamado de nó duplo de agulha. E ele é composto de 2 fases. Fase A e fase B. Depois do nó duplo, nós temos o ponto picô, que também é chamado de picô, como lá no bordado tem o ponto picô, no crochê tem o ponto picô, aqui também nós temos um ponto picô, tá bom? Esse picô, eles são de 2 formas, picô de junção e picô de decoração. Depois a gente vai visitando eles, tá? E para terminar todo o trajeto, para ele ficar completo, eu preciso do último ponto, que é chamado de nó de segurança. Ele pode ser do mesmo lado que eu estou fazendo a peça, ou pode ser quando eu viro a minha peça. Então, eu tenho um nó de segurança do mesmo lado ou na virada do trabalho. Tudo isso a gente vai ver na prática. Tenha paciência. Só que tem que gravar o nome das coisas, porque quando a gente vai fazendo, eu vou dizendo, faz lado A, fase B, nó duplo, vira, dá um nó de segurança, faz um picô de junção ou decorativo, tá? Então tem que... Eu vou deixar esse material desenhado, se você não conseguiu anotar aí, na página, aqui na nossa página, tá?
E também temos um grupo do Telegram. Lá fica melhor, inclusive, porque eu coloco tudo em PDF. Tá bom? Inclusive, gente, vai ter aqui, depois vou mostrar para vocês, os nossos gráficos. Então, um gráfico desse é melhor que fique em PDF, né? Então, se você puder entrar, ou eu mando também pelo e-mail, tem e-mail da página, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Olha, se você não conseguir fazer até o dia 8, que é a aula 2, todos os movimentos que eu vou passar hoje, não se preocupe. O vídeo vai ficar gravado, depois você faça no seu tempo, tá? Isso aqui tem que ser relaxante, gostoso, animador, né? E vamos ter paciência também, porque tem pessoas que aprendem mais devagar, as outras aprendem mais depressa. Mas hoje eu vou deixar a tarefa de casa para vocês fazerem esse motivo. Que ele é o mais fácil, porém ele é completo, tá? Eu poderia deixar só um exercício de colocar os nós na agulha, mas pode ser que você fique um pouco mais adiantado, então você vai pegar a tarefinha de fazer esses passos aqui em casa até o dia 8. Caso não consiga fazer este aqui, você aprende pelo menos a colocar os nós na agulha, tá bom? Então vamos lá. Tá com delay, Márcia? Hein? Vamos lá. Movimento da mão. Não precisa segurar com força. É uma pinça que a gente põe aqui, ó. Ó. Agulha. Oi, não tá vendo não? Não entendi. E assim tá melhor? Tá dando pra ver, gente? Então vamos lá. Olha, esses 2 dedos, eu pego o meu cordão aqui, ó. Esse cordão que tá aqui no meio, seguro nessa mão. Ó. Tem gente que vai fazer esse movimento aqui. Tá vendo? Tá dando pra ver, Marge? Tem gente que vai fazer esse movimento aqui de outro jeito. Cada um vai fazer de um jeito e vai dar no mesmo. No sentido assim, um jeitinho especial, digamos assim, próprio, seu. Mas você vai pegando o seu jeito. O que não pode é apertar demais esse ponto na agulha. Faseado ponto. Nó duplo de agulha. Agora vamos fase B. Tem um vídeo meu na internet, no YouTube, que eu ensino a fazer o nó duplo de agulha bem de pertinho lá, tá? Olha, aqui tá a fase A e a fase B do nó duplo. De novo. Fase A. Isso, fase B, isso mesmo. O ponto, para quem sabe fazer o ponto de tricô, vai pegar tranquilo. Gente, agora eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Só vai fazer o frivolité quem conseguir botar os pontos na agulha. E eles têm que correr, ó. Eles não podem ficar muito apertado e nem muito largo. Largo fica um desenho deformado. E apertado, eu vou ter que depois puxar essa agulha para o meu fio guia, passar por dentro deles. Então, se ele tiver muito apertado, não vai dar certo. Então, esse é um treino que eu fiz durante dias e dias, até eu conseguir fazer com perfeição. Principalmente porque meu objetivo eram bijuterias, então eu precisei treinar bastante isso aqui. Ok? Então, eu vou fazer de novo, ó. A, B. Ó, tá vendo que esse dedo aqui, ele dá um suporte? Ó, A. Eu seguro A.
B. Quantidade desses nós. Cada vez que eu coloco fase A e fase B na agulha, eu faço um nó, um ponto, chamado um ponto. Então, vamos lá, ó. Fase A, fase B, um ponto. Fase A e fase B, 2 pontos. Fase A, fase B, 3 pontos. Então, digamos que aqui eu tenho já aqui, olha, dá para separá-los para vocês contarem direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar mais 8. Pronto. Você tá vendo que eu tenho 8 pontinhos na agulha completos. É nó duplo de agulha o nome. Então, tem que ser fase A e fase B para formar um ponto, ok? Quantidade de pontos aqui na agulha vai depender do desenho que você vai fazer. Eu vou passar aqui uma tarefinha para casa. Muito bem. Todo mundo entendeu essa parte? Dá um ok aí para eu passar para a segunda. Bom, agora eu vou arrastar os meus pontinhos um pouquinho aqui para o final da agulha, porque eu vou continuar colocando o ponto aqui. Por isso que a agulha tem que ser grande e alongada. Oi? Ok. Ninguém falou ok. Marlene? Tudo ok. E o restante? Vamos lá. Vamos agora aprender o picô. Esse foi o nó duplo de agulha, fase A e fase B, faz um nó. Ok. Agora vamos ao picô. Olha o meu dedinho. Encostei aqui na agulha. E a quantidade de tamanho de picô, se for um picô de junção, ele deve ter no mínimo 2, 3 milímetros. Se for um picô decorativo, aí eu decido qual o tamanho dele, porque ele vai aparecer mais ou menos. E nesses picôs, eu posso colocar pedrinha, você tá vendo aqui? Ou não, ou eu posso deixá-los sem pedrinhas. Tá dando para ver ele aqui em cima? Tá dando margem. É esse aqui, ó. Na pontinha. Então, vamos fazer um picô de junção, pequenininho. Fase A. E aí, olha, ó o tamanho. Passou? Ó. Vou puxar e vai ficar aqui o espaço da minha linha e da minha agulha, um espacinho. Segura com o dedo para não escorregar e faz a fase B do ponto. Pronto, pendeu. Quando eu faço isso, eu faço aqui o meu picô. E como ele é muito pequenininho, porque é um picô de junção, quase não aparece. Vê se dá para ver mais. Não? Tá dando para ver? Uhum. Olha aqui o picô. Tá? Depois a gente vai fazer um maiorzinho. Então, eu fiz 8 pontinhos, um picô, e agora eu vou fazer mais 3 pontinhos. 2. Fica aí em cima do papel, sua mão. 3. Fiz 3 nós duplos. Vou fazer outro picô para vocês verem, olha. Fase A. Só que esse eu quero um picô decorativo. Vou fazer ele um pouquinho maior, só para mostrar para vocês. E fase B. Então, o picô é só ter um espaço entre a fase A e a fase B. Isso, entre um ponto duplo, completo, e outro, eu tenho o picô. O picô é só a extensão da linha na agulha, tá vendo? Esse é chamado picô. Isso aqui é o picô. Aí,
Algumas pessoas confundem. Ah, eu fiz um picô, então eu fiz um ponto. Não, você fez o picô. O que vem depois dele para segurar ele é que é o ponto. Tá? O picô é um ponto só decorativo ou de junção. Não é, ele não entra na contagem do tamanho do anel que você vai fazer. Na receita dos pontos. Na receita dos pontos, muito bem. Eu vou desmanchar esse aqui para vocês verem como é que desmancha. Fica na edição do papel. Isso. Não pode ir assim, mas na mesma direção. Isso. Olha, você ou traz tudo para a ponta da agulha, ou então dá uma afrouxadinha. Ah, não gostei do tamanho do meu picô. E desfaz o ponto, olha. Tranquilo, tá? Depois eu vou ensinar como é que desfaz todo o trabalho. Mas, pelo amor de Deus, muita calma nesta hora. Parece macramê na linha. Parece macramê na linha? É verdade. Minha filha faz macramê. Ela disse que é verdade. Fui eu que falei isso. Ah, você que falou? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um picôzinho de junção, 3 pontos. E vou fazer... Na direção do papel. Não, pra cá. Isso. 4, 5. De 5 pontos. Agora eu vou fazer um picô decorativo, grandão, ó. Aí eu fiz um ponto para segurar, fiz. Peraí que deu correr passar. Aí deu isso. Ó, vou juntar o picô. 1, 2, 3, 4, Pergunta se tá rápido. 5. Então, eu tenho 8 pontos, um picô de junção, 5 pontos, um picô de decorativo, mais 5 pontos. Então, o que eu vou fazer? Um picô, outro picô de junção. Muita calma, não você ficar preocupado com essa quantidade, porque eu estou aqui mostrando a estética primeiro, tá? Calma. Toda assimilação tem suas etapas. Depois você vai pôr a receita dos pontos? Você que está perguntando isso ou é? Eu. Tem alguém aí para fazer alguma pergunta nessa fase? Ó, fiz um picôzinho de junção e vou fazer agora 8 pontos, só para mostrar para vocês o restante dos movimentos. 3, 4, Tá indo muito rápido, tá embaçando a... 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 pontos, um picô de junção, Isso. 8 pontos, um picô de junção, 5 pontos, um picô grande de decorativo, mais 5 pontos, outro picô de junção e mais 8 pontos. Eu tenho aqui o início de um anel, tá? Então, vamos ao design agora, o design do frivolité. O frivolité, ele é feito dos pontos que eu já falei e que vão me formar o design, que é chamado de anel. Essa voltinha aqui é o anel. Ou tem gente que, como é parecido com uma pétalazinha, também chama de pétala. Então, ele pronto é um anel ou pétala. Esse é o design. Design 1, anel ou pétala. Design 2, arcos. É esse aqui, olha. Esse arquinho. Ele tem uma maneira diferente de fazer do anel. Então, nós chamamos ele de arco. Então, esses dois são os designs do frivolité. Não tem outro design. O que a gente vai fazer são vários desenhos que resultam em vários motivos que a gente vai fazer, então, peças diferenciadas umas das outras. Mas, concluindo, o frivolité é anel e arco, nada mais. E a gente faz um desenho utilizando ele de vários jeitos. Aí o jeito que você vai utilizar esses anéis e esses arcos é que vai fazer todo o desenho que você vai fazer a sua renda, tá? Olha. Mostra aquele ali, mãe, com rosa, aquela bolinha. Esse aqui? Pra ver. Vou mostrar um prontinho para vocês aqui, olha.
Tá vendo? Vários anéis diferentes. Vários anéis, tamanhos de anéis diferentes. Aqui nem tem arco, tá vendo? Olha esse daqui. Aqui eu tenho mini arcos aqui dentro. Tá vendo o tamanho dos anéis diferentes ou pétalas? Aqui são várias pétalas, olha. Em tamanhos diferentes e arcos também. Em tamanhos diferentes. Então, gente, um resumo da história é essa. Então, vamos agora, então, aprender a fechar o nosso arco, o nosso anel E aí, com, acabado. com os pontos aqui que eu coloquei aqui na agulha, tá? Então, vamos lá. Gente, já está terminando a aula. Aqui eu tenho o fio que está no meu novelo. Lembre-se, ele fica na direção da ponta do lado esquerdo. Eu passo a minha mão aqui e coloco aqui na ponta aqui dos meus dedos, acomodo. Tá dando para ver, Marjorie? Acomodo aqui, seguro aqui em cima, que é onde eu terminei de dar meus pontinhos, com a linha que sai lá do novelo. E aqui embaixo, eu vou enfiar esse dedinho, o dedo mindinho, aqui na minha agulha, na minha linha. Eu vou acomodar a minha linha que está presa aqui, olha, aqui no meu dedo mindinho. Por quê? Para que quando eu deslizar a minha agulha e trouxer o meu fio guia por dentro dos meus pontinhos, esse fio não embole. E me sobre aqui uma argolinha para eu fechar. Preste atenção que eu vou fazer. Vamos lá? Ó, deslizando a minha agulha. Ok? Ó, vou deslizando. Seguro e vou deslizando. Pronto, olha. Passou. E aí, olha, vai subindo aqui o fio. Tá dando pra ver, Marja? Olha o fio guia, que era grandão. Ele vai diminuindo, porque eu tô passando ele por dentro dos meus pontos. Tá vendo aqui? Ó. Olha o que sobrou no meu dedinho. Uma argolinha. Aqui na pontinha. Tá vendo aí? Vamos botar um paninho. Tá aqui, ó. A argolinha é todo o meu fio guia que estava do meu lado direito. Que eu deslizei por dentro dos pontos, puxando aqui com a minha agulha. E me sobrou essa argolinha. Tá? Então vamos lá. De baixo, olha o meu ponto, estão todos aqui. De baixo, por dentro da minha argola. Gente, não é por cima, é por baixo. Eu vou trazer toda a minha linha que está na minha agulha. Tá vendo? Tô fazendo isso devagar, para você assimilar. Mas é lógico que depois com a prática, isso aqui é nada. Olha o que sobrou. Depois que eu passei todo o fio na argola, eu vou agora segurar e vou puxar tudo, que vai, ó, formou a minha pétala ou o meu anel, tá? Prontinho. Então aqui eu tenho picô de junção desse lado, picô decorativo aqui e outro picô de junção aqui. Põe outro pano pra gente ver. Olha, aqui tá o fio que sai do novelo, continua do meu lado esquerdo, e aqui tá o fio que eu botei no fundo da agulha, continua do meu lado direito. E eu fechei o meu anel, ou a minha pétala. Tá? Agora, eu vou fazer o segundo passo para fechar o meu anel, que é
Vamos ver. Quem vai lembrar? Um nó de segurança. Toda vez que eu fizer uma pétala ou um arco, eu preciso fazer um nó de segurança. Esse nó pode ser aqui do mesmo lado, em que eu vou fazer sem virar o meu anel, tá? Ou eu posso fazer virando o anel da direita para a esquerda. Melhor de frente. Tem momentos que eu sou obrigada a girar o trabalho, tem momentos que eu não, tá? Ó, dei um nozinho de segurança. É um nó desse, gente, de amarrar, tá? Só que ele é feito aqui, nas pontas dos dedos, né? A gente não pode parar para... Tem que usar a agulha. Pronto, dei um nozinho. Agora eu vou fazer o arco. Olha, gente, o meu fio do lado esquerdo continua aqui. Não pode esquecer isso. Fio de trabalho, você tem que manter sempre do seu lado esquerdo e fio guia, que está no fundo da agulha, sempre do lado direito. Não cometendo o erro de cruzar os fios, vai dar tudo certo. Para emendar um... Agora vamos fazer o arco. Tem alguém fazendo pergunta? O arco. Eu vou fazer o arco com 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um picô de decoração, picô decorativo, então ele não precisa ser pequeno, do tamanho que eu achar melhor. Já fiz um ponto para segurar ele, então eu conto com 1. Vou fazer mais 2, 3, 4, 5. Mas vê se tá dando para ver. Abaixa a mão. Então ficou 5 de um lado, picô decorativo, 5 do outro. Para fazer o arco, olha, gente, a linha continua aqui, uma para lá, outra para cá. Olha, encostei na mão, seguro com o meu dedão, coloco aqui esse fio no meu dedinho, né? Para não embolar. Aqui, ó. Tá aqui no meu dedinho o fio. Fecho o dedinho e vou deslizar a agulha. Fiquei com a argolinha? Fiquei. Mas eu não uso argolas para fazer arcos. Eu só uso argolas para fechar anéis. Então eu vou passar o fio todinho aqui. Não preciso da minha argolinha. Tá? Só que eu ponho o dedinho para não embolar a linha. Olha lá o meu arquinho. Puxo, acomodo os pontos, não precisa franzir muito, tá? E tá aí o meu arco. Para fazer outra pétala e prender nessa, eu preciso virar o meu arco. Então, Marjorie, quantos minutos a gente tem? 5. Tenho 5 minutos para mostrar uma coisa muito importante para vocês. O design do ponto. Tá dando para ver, Marjorie? Aqui embaixo eu tenho as laçadas que ficaram na agulha. E em cima, para fora do meu desenho, do meu anel ou do meu arco, eu tenho a cabecinha dos pontos. Tá vendo aqui? A cabecinha dos pontos. Esse detalhe aqui, que tem que estar sempre para fora, é que ele vai ser assim, tipo um guia para mim, para eu não virar errado o meu trabalho, tá? Então, olha, essa cabecinha aqui, as cabecinhas dos pontos, que é por onde eu conto a quantidade de pontos. Tá vendo aqui a cabecinha dos pontos? Por onde eu conto a quantidade. Essa tem que estar sempre para fora. Por dentro do trabalho, eu tenho só as laçadas, tá? Design de laçadas. Então, para eu fazer outro arco aqui e prender nesse, essa cabecinha tem que estar para cima.
olha só agora o que vai acontecer. Se eu fizer a argola sem virar o trabalho, vou fazer para vocês verem que não dá certo, ó, sem virar, ó. A minha cabecinha ficou para baixo e ela tem que ficar para cima. Então, eu tenho que virar o trabalho para essas cabecinhas de ponto ficarem todos para fora e dar certo. Vou virar o trabalho. Virei e vou fazer aqui o meu nó de segurança. Toda vez que eu fizer um anel ou um arco, é bom que se faça um nó de segurança. Que aí o trabalho não solta mais, não desfaz. Olha, agora eu posso fazer o restante dos meus pontos na agulha e vou prender aqui no meu outro arquinho, tá bom? Então vamos lá, vou fazer rapidinho por causa do horário, tá, gente? A quantidade é a mesma do outro anel. A quantidade desse anel tem que ser a mesma dessa, nesse desenho. Então, eu tenho aqui 8, picô, 5, picô, 5, picô, 8. Então, eu vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8. Agora eu vou usar, vê se está dando para vocês verem aí, a minha agulha de crochê para me ajudar. Eu posso fazer isso sem agulha, mas eu prefiro ensinar vocês a fazer com a agulha, porque isso leva tempo para fazer sem ela, tá? Vou passar aqui por dentro do meu picô, vou capturar a minha linha que tá lá, que vem do novelo, e vou passar aqui essa linha em forma de argola na minha agulha, tá? Ou seja, eu fiz a união do picô já pronto ao picô que eu estou fazendo. Ajusto e vou fazer o restante dos pontos, que eu estou fazendo outro arco. 2, aí eu contei, o picô não conta, então eu tenho aqui, ó, dá para contar pelas cabecinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Quem vem agora? Fiz 5, vem o picô decorativo, que foi o que eu fiz lá. Picô decorativo. Faço mais 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Deixa eu ver se tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer outro picô de junção, que agora é pequenininho, pensando no próximo, na continuidade do trabalho. Então, eu tenho 1, depois do picô, 2, vou fazer 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está na agulha outro anel como este. Então, eu vou segurar meu dedinho aqui, segurando meu fio de baixo, deslizo a minha agulha e vou passar dentro desses pontinhos o meu fio guia. Pronto, ficou a argolinha. Agora eu vou usar a argolinha, por quê? Porque eu estou fazendo pétalas, estou fazendo anéis. De baixo para cima, eu vou entrar com a agulha e com a linha. Pronto. Aí eu vou agora terminar de puxar. Não precisa puxar muito, é só ajustar pontos, ajustar os nós e termino de puxar e faço a minha argola número 2. Vamos fazer o nó de segurança. E aí, como eu preciso que esses pontos fiquem todos para fora e o meu próximo arco fique igual ao primeiro,
eu vou virar o meu trabalho, certo? E vou dar o meu nó de segurança. Toda vez que eu fizer um arco, sair de uma pétala para fazer o arco, eu giro o trabalho, tá, gente? Isso aos pouquinhos vocês vão pegando a manha de lembrar de virar ou não o trabalho. Vai depender também da receita. Então, esse aqui é o trabalho de casa de vocês. Que vai ficando assim, olha. Até o dia 8, se vocês puderem treinar arco com picôs, anéis com picôs e arco com picô. A quantidade de pontos vocês decidem, mas se vocês quiserem fazer esse aqui, pode ser. É bom que isso é bom para treinar. Ok? Quando eu fizer outro arco, eu giro, vou fazer outros pontos para fazer o próximo anel. Não esquece de usar aqui para colocar a linha dentro passando pelo picô na agulha, tá? Então, eu espero que vocês façam esse exercício, porque sem ele é impossível a gente entender o restante da técnica. Então, nó duplo de agulha, picô e nó de segurança. Resulta em anéis e arcos, que unidos vão formando motivos e esses motivos vão se formando rendas. Tá bom? Isso disse que você explica muito bem. A cuca dela fazia vestido de flor. Como é que é o nome dela? Leonice. Leonice disse que a tia dela fazia vestidos com frivolité. Vestido. Muito bem, olha que coisa linda, né? Trabalhoso, mas ficaram lindos esses vestidos. Bom, o que eu sei que às vezes a gente perde um pouquinho assim, perde não, né? Que todo o tempo aqui é sempre ganho. Só que a gente quer fazer assim bem explicadinho, fica um pouco alongado o vídeo, a aula. Mas é um conjunto de coisas que não precisam ser explicados separado. Até porque você já conseguiu botar os pontos na agulha e passar o fio guia por dentro desses pontos, você já fica logo querendo saber o que vai fazer depois. Então, por isso que eu fiz essa aulinha completa, tá? Mas vocês voltem o vídeo, vai ficar salvo para vocês me fazerem aqui até o dia 8 esse exercício. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Emendas, desfazer nós, unir motivos, aplicar renda, ler gráficos, vai ficar para a próxima aula, que hoje não dá mais tempo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Diga aqui para mim, comente. Depois do vídeo salvo eu vou deixar publicado na página, mas eu preciso que vocês me deem um feedback. Nem todo mundo falou muito aí hoje, né? Alguma pergunta, gente? Mais 5 minutinhos aqui, alguma pergunta? Uma pergunta aí, Marjorie? Gente, uma vez eu escutei uma moça dizer que ela não tinha... O jeito dela falou eu achei tão engraçado, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu não tenho miolo para aprender isso. O jeito dela falar eu achei engraçado, mas todo mundo pode aprender qualquer coisa. O que vai demandar é que você se dedique, faça com atenção, com carinho. Isso não pode ser estressante, tem que ser relaxante. Se não estiver dando certo, respira, toma uma água, vem no outro dia. Mas isso tem que ser prazeroso. E eu espero que eu esteja contribuindo para que você tenha momentos prazerosos com o Frivolité daqui para frente. Curta, comente, compartilhe. A aula ao vivo dia 8, às 19h30, é a segunda aula ao vivo. E as demais serão gravadas em vídeo e estarão disponíveis no YouTube, Marisol Bordados Artes, e aqui na página do Facebook, tá bom? Oi? Muito obrigada, Sandra. Que bom que você gostou. Que bom que vocês gostaram. Junita, muito obrigada. Mary Lucy, muito obrigada.
Alguma pergunta, pessoal? Eu tô trabalhando, essa daqui, ela é bem maciazinha, para fazer renda tá bom. É a esterlina, mas eu gosto muito de trabalhar com essa aqui, que é a brilhante da Círculo. Mas a sua linha vai depender do tamanho da sua agulha. Essa daqui, por exemplo, que eu fiz essa renda aqui, é a Clea 1000. Tá? E para essas eu uso a agulha número 7, para todas essas aqui. Eu só vou mudar de agulha quando eu estiver usando linhas bem fininhas, como as de poliéster e as da Anchor, bem mais fininha. Ok? Mais alguma pergunta? Então vamos terminar, porque senão o pessoal vai achar ruim, né? Alguma pergunta, Marjorie? Tudo ok, gente? Olha, quando a gente faz esses mesmos trabalhos com navete, o tamanho da pétala fica desse tamanhozinho, assim, fica pequenininha. Então, as navetes vão ficar para outra oportunidade, tá? Porque é muito difícil de eu focar aqui aula ao vivo explicando com navete. E eu vou focar as aulas, como eu já expliquei no começo do vídeo, com as agulhas, porque são mais fáceis de encontrar, tá? E mais fáceis de aprender, eu acho. Eu tenho dificuldade de ensinar com navete, porque o jeito da mão, mas depois, se vocês quiserem, a gente elabora alguma coisa. Quanto mais fino o fio, mais delicado fica o trabalho, olha. E isso é bom para quando estamos fazendo bijuterias, tá? Gente, um beijo. Até a próxima aula, dia 8, às 19h30. Beijo, fiquem com Deus. Eu orei antes da aula e tenho certeza que todo mundo aprendeu. Treinem bastante. Aguardo vocês. Tchau.